Olá, seja bem-vindo ao novo curso Google Flutter. Meu nome é Henrique Desani e eu sou instrutor deste curso. Rapidamente falando sobre mim, eu sou professor universitário há mais de 12 anos. Sou cientista da computação, pesquisador, doutor pela Unicamp e estou realizando pós-doutorado na área de processamento de linguagem natural e inteligência artificial. Já realizei apresentação de trabalhos e palestras no Brasil e no exterior, dentre quais visitei Itália, Canadá, Espanha, África do Sul e assim por diante. Sou desenvolvedor profissional desde 1999. Eu já trabalhei de linguagens do Assembly, Basic, C, C++, C Sharp, Java e assim por diante. E hoje Python e o Dart, que é a linguagem que a gente vai utilizar no nosso curso. Ou seja, sou apaixonado por linguagens de programação, de modo geral, aplicações web, mobile e games. Bom, atuo exatamente nessas áreas, desenvolvimento de aplicações web, mobile e jogos, além de ser professor universitário, e tenho cursos na Udemy desde 2015 com mais de 1.500 alunos em um único curso. Bom, o que é o Flutter? Flutter é um SDK, ou seja, um Software Development Kit, que consiste num pacote, num conjunto de bibliotecas que permite realizar o desenvolvimento de aplicativos cross-platform. Esse Flutter foi desenvolvido pela Google, tá? O que é bem bacana. E o que é o cross-platform? Significa que a gente vai criar um único código e esse código será executado, ou será gerado um aplicativo tanto para o Android quanto para o iOS. Só que o que é bacana, ele mantém as características nativas de cada plataforma, ou seja, a usabilidade em termos de botões e assim por diante acabam sendo padrões das plataformas. Se a gente der uma olhada no mercado atual hoje, nós temos o Xamarin, nós temos o React Native e agora o Flutter. Tá? Todos os três são suportados e mantidos por grandes empresas. O Xamarin pela Microsoft, que a comprou há alguns anos, o React Native do próprio Facebook e agora o Flutter entrando a partir do desenvolvimento da empresa Google. E é exatamente o que a gente vai trabalhar. Bom, mas por que desenvolver com Flutter, sendo que a gente já tem outros frameworks e até bem utilizados no mercado? Primeiro, ele é gratuito, de código aberto e criado e mantido pela Google. E a Google é uma das criadoras, ou a principal mantenedora do Android, o que torna também a sua popularidade, além do buscador na web, também em termos de desenvolvimento mobile. Utiliza-se de uma linguagem de programação chamada Dart, o que é bem bacana. Por quê? Porque quem já é acostumado com linguagens de programação como C, C++, C Sharp, Java, TypeScript e assim por diante, consegue programar tranquilamente nessa linguagem, porque mantém um pouco da sintaxe dessas linguagens que eu comentei anteriormente. O fluxo de desenvolvimento é orientado a design, então a gente vai programar o layout, o design do nosso aplicativo, e então realizar a implementação do código para que a gente possa ter uma interação com esse design, com esse layout, ok? Trabalhamos com React Views com alto desempenho, tá? A gente vai ver aqui umas características que são superiores aos outros sistemas apresentados anteriormente. E uma coisa bem bacana que a gente vai ver é o Hot Reload. Bom, quem utiliza o Flutter? Por exemplo, hoje nós temos o Alibaba, o próprio aplicativo do Google AdWords, tá? Um aplicativo do Hamilton, um aplicativo da VivaBem, da própria UOL, no Brasil. Então tem um site chamado flutter.io/showcase. Dêem uma olhada, confira os aplicativos, instalem, vejam o quanto ele ou quanto eles são bonitos. Que é exatamente esse ponto que a gente vai tratar. Então eu consigo com o Flutter criar designs muito bem elaborados e rápidos, ou seja, eu não tenho um delay, eu consigo chegar a 60
frames por segundo nas animações dos meus aplicativos, o que os tornam, além de bonitos, né, eficientes, né? Então a gente vai ter estruturas já conhecidas do Material Design ou do Cupertino, da iOS, tá? Como nós também temos outros componentes que nós podemos utilizar para criar aplicativos muito interessantes no mercado hoje. Se a gente pegar uma analogia com a linguagem HTML e CSS em relação ao Flutter, né, a gente vê que essa parte rosa, nós temos aqui um container, que é um div, né, que aplica uma classe que é chamada de graybox, e dentro nós temos o texto lorem ipsum. E aí a classe ela é composta pela cor do background, a largura, a altura, uma fonte, né, o tipo, tamanho e assim por diante. No Dart, a criação desse container é irrelevante, né? Ou seja, ele é bem parecido com o HTML e o CSS. Então nós criamos uma variável, uma var, que nada mais é do que um tipo que aceita qualquer tipo de dado, chamado container. E esse new container eu estou criando como se fosse um div, né? Mas é uma classe. E nela eu tenho um filho, ou seja, uma estrutura interna, que é o meu campo de texto. O texto ele é o próprio lorem ipsum. Eu tenho um estilo, que é uma propriedade do elemento texto, que é um width também. E aí eu tenho a definição de fonte, tamanho, né? O tamanho e o negrito, tá? E fora o meu container eu tenho a largura, a altura e a cor dele. Então repare, se a gente pegar uma programação HTML e CSS para transformar em Flutter, basta a gente conhecer um pouco dos componentes existentes e fica fácil essa tradução de uma linguagem para outra. Bom, como eu havia comentado, tudo em Flutter são widgets, ou seja, quando eu crio uma tela e dentro dessa tela eu tenho uma lista, dentro da lista eu tenho um avatar, uma foto, e nessa foto ao lado eu tenho um botão e eu tenho um nome. Ou seja, eu estou criando, que eu gosto de falar, como se fosse um Lego. Então eu crio uma estrutura interna, que é digamos, o meu item da lista, ou melhor, a minha lista, depois o item da lista, depois dentro do item da lista eu crio duas colunas. Na primeira coluna eu coloco a foto, na segunda coluna eu divido em duas linhas, coloco o nome na primeira e o botão na segunda. Então a gente vai ver que eu consigo criar estruturas muito robustas, muito bacanas, tá? De uma maneira bem fácil, usando todo o conceito de widgets aplicado no Flutter. Bom, em relação ao framework reativo existentes, como o Xamarin, Xamarin nem tanto, mas o próprio React Native, né? O que a gente tem? A gente tem, na aplicação eu tenho virtual widgets, ou seja, eu tenho as minhas interfaces, meus componentes virtuais, que são então representados por componentes reais nas plataformas Android e iOS, tá? Então nesse meio tempo eu tenho que comparar, ou de realizar uma comparação dos elementos para então jogar na minha plataforma, que então renderiza esses elementos. O que é bacana no Flutter? Eu não tenho o virtual, eu já tenho a renderização na minha própria aplicação. E aí é que é bacana que o Flutter ele utiliza de estruturas da GPU, ou seja, da parte gráfica para realizar a renderização. Então nisso a gente ganha um desempenho enorme, né? Por quê? Porque a plataforma se preocupa apenas em apresentar o canvas e tratar os eventos, né? Então a gente tem aplicações que vocês vão ver durante o curso que são super velozes e o melhor, muito bonitas. Se a gente der uma olhada rapidamente no Flutter CLI, eu tenho alguns comandos bem simples. Por exemplo, Flutter Doctor, ele verifica o ambiente. Então ele vai falar para nós, precisa atualizar o Android SDK, o iOS, precisa atualizar alguma biblioteca, enfim, ele vai dar toda a característica de como que o Flutter está na sua máquina. E aí quando eu preciso atualizar o Flutter, eu utilizo o comando Flutter Upgrade. Pronto, ele já vai atualizar o próprio Flutter e todos os pacotes que ele utiliza para as versões novas. Para criar um projeto a gente usa Flutter Create My App. Isso ele cria um diretório e dentro do diretório nós temos os códigos. Uma vez que eu entrei no diretório My App,
simplesmente executa o Flutter Run e aí ele vai falar, ó, você quer executar no Android, no iOS, no seu aplicativo, no seu dispositivo real, né? Então depende do que você tem conectado e ele executa para nós o projeto. Tudo isso de uma maneira bem simples. Só que em vez de a gente trabalhar com terminal, a gente pode trabalhar também com o Android Studio ou o Visual Studio Code. Nesse caso, no curso a gente vai trabalhar com o Visual Studio Code. Bom, e por último a gente tem algum conceito aqui chamado Route Reload. Então se vocês olharem pela animação, reparem que ele editou um texto e em seguida ele deu reload e rapidamente altera-se a interface. O mesmo é feito com o ícone. Então eu não tenho mais que parar a aplicação, atualizar, recarregar. Não, tudo é feito em tempo real. Isso é muito bacana, por quê? Porque a renderização ela fica à parte do minha estrutura de código, né, que trata os eventos e assim por diante. Então eu consigo fazer interfaces rápidas, eficientes e o melhor, ver isso em tempo real. Então não tenho mais aquele delay de ficar carregando simuladores e o aplicativo toda hora para desenvolver. Isso a gente ganha muito tempo. Bom, então essa é a estrutura inicial do Google Flutter. Né? Comece agora a desenvolver aplicativos espetaculares. Te espero no curso. Até breve.